Olá, mamães e papais de plantão! Hoje eu vim falar de um assunto que não deixa só os pais preocupados, mas também as crianças. É o assunto quando elas chegam nessa fase, que é a pré-adolescência. Durante a minha carreira, eu perdi as contas de quantos pais já me procuraram cheios de dúvidas sobre essa questão. E é mais do que compreensível, né? Afinal de contas, são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, com as crianças pré-adolescentes querendo treinar a sua independência. Mas eles ainda precisam e muito da nossa ajuda. No vídeo de hoje você vai conferir quais as principais mudanças enfrentadas na pré-adolescência, os desafios das mudanças cognitivas, as dificuldades das mudanças sociais e como lidar com a pré-adolescência. Então, se você quiser saber mais, eu tô deixando aqui embaixo um link que é um guia para entender o seu filho. E se você tá gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook da Carol Psi-Mãe. Pré-adolescência existe? Claro que existe. E não é um período fácil de lidar. Mas, na verdade, a própria expressão já se popularizou de uma maneira negativa. Pré-adolescente lembra sempre complicação e dor de cabeça para os pais, não é? Mas apesar de todo mundo saber das mudanças físicas que acontecem nessa fase, muitas vezes a gente esquece das mudanças que trazem muito mais impacto, não só para eles, como para a família inteira, que são as mudanças na maneira de pensar e de agir no mundo. Mas, Carol, por que essas transformações mexem tanto com todo mundo? Porque o modo como você, pai ou mãe, ou eu, lida com eles, vai afetar a vida inteira do seu filho. E é por isso que você precisa estar mais do que preparado para lidar com essa fase. Não sabe de onde começar? Não tem problema, eu vou te ajudar nessa tarefa. E se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, eu sou mãe de 3 meninos, o Nicolas com 12 anos, o Pedro com 10, ou seja, eu tenho um adolescente, um pré-adolescente e o caçula Luca com 6. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psi-Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar, propor novos diálogos sobre contexto familiar e também sobre desenvolvimento infanto-juvenil. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que pré-adolescentes não são chamados dessa maneira por ser um nome bonitinho. Mas por quê? Quando eles estão entre... tem gente que fala entre 8, eu acho que é mais a partir de uns 10 anos até os 12. Eles ainda não são nem crianças e nem adolescentes. Eu acredito que a gente sabe que um dos primeiros sinais da pré-adolescência é o começo da puberdade. Com as mudanças que acontecem no corpo, é mais do que natural que o seu filho comece a olhar para si mesmo de um modo diferente. Logo, ele começa a se preocupar com o que as outras pessoas pensam sobre ele, começa a se comparar mais com os amigos e muitas vezes acabam ficando inseguros e hipersensíveis. E eu não falo isso só com um olhar profissional, mas pessoal, não só de quem já passou pela pré-adolescência, mas com quem tá com um pré-adolescente já praticamente adolescente aqui em casa. Quando eu tava na pré-adolescência, por exemplo, eu lembro que tinha várias ocasiões que comecei a me questionar de por que eu não era, por exemplo, tão alta quanto algumas amigas, comecei a me achar gordinha, e isso, obviamente, afetava a maneira como eu me sentia. Além disso, os pré-adolescentes se tornam mais conscientes das expectativas enraizadas que muitas pessoas têm, por exemplo, sobre o gênero. Nesse momento, as meninas começam a se preocupar muito mais com o cabelo, se elas estão bonitas o suficiente, se elas têm que emagrecer, se elas têm que engordar. Os meninos tendem a aprender muito falado na sociedade que demonstrar fraqueza, por exemplo, não é coisa de homem. E aí eles começam a tentar se enquadrar cada vez mais nesses padrões impostos que acabam fazendo sempre muito mal para eles. A gente precisa levar em consideração o fato de que é nessa idade que os experimentos de personalidade começam. Se o seu filho está nessa fase, você vai ver ele mudar a forma como ele se veste, como ele age e até como ele fala. E isso acontece porque o pré-adolescente está tentando se descobrir e as atitudes como essa acabam até abalando a própria confiança. É aqui que eu gostaria de falar diretamente sobre a nossa atuação como pais. Quando os nossos filhos começam a crescer, a gente automaticamente, a crescer nessa fase principalmente, né, a gente começa a se preocupar com o que pode dar errado na adolescência. E até a gente já começa a pensar em consumo de bebida, em relacionamentos, e aí a gente vai longe, às vezes pensa até na faculdade. Mas o grande problema é que a gente acaba minimizando o estágio que vem antes de tudo isso. E que, apesar de todas as mudanças que aparecem por fora, a gente precisa focar no que está acontecendo dentro.
dos nossos adolescentes, pré-adolescentes. De acordo com o Dr. Kiermaier, a maior mudança na pré-adolescência está na maneira como o indivíduo pensa. É nessa idade que acontece o que a gente chama de estado metacognitivo, que é quando a criança ela vai saindo daquele momento mais literal e egocêntrico, ou seja, ele vai começando a desenvolver a capacidade de ficar ciente dos próprios pensamentos, bem como dos pensamentos das outras pessoas. Significa que o seu filho pode deixar de ser desinibido e mudar completamente para se encaixar no núcleo de outras crianças, para não se sentir excluído. Agir dessa maneira é mais do que normal, por isso não se assuste. Vamos colocar da seguinte maneira: o cérebro do pré-adolescente ele adere a um sistema do faça agora ou perca. Por essa razão, as ações dele em diversas situações estão ligadas à emoção e não à racionalidade mais. Então, se os desafios enfrentados fossem só esses, eu nem estaria fazendo esse vídeo. Para deixar essa fase ainda mais emocionante, o cérebro do adolescente, que continua em evolução, principalmente na parte do desenvolvimento emocional, ele vai se tornar mais sensível. Então, uma manhã o seu filho, por exemplo, ele pode falar que o fulano vai ser o seu amigo para sempre. De repente, à tarde, esse próprio fulano pode ser alguém que ele fala que não quer nunca mais ser amigo. Bom, se coloca no lugar do seu filho. Imagina olhar para o mundo de uma maneira por anos e de repente você percebe que tudo é um pouco mais diferente. É um território novo e assustador. Então, além das mudanças cognitivas, os nossos pré-adolescentes, eles passam por mudanças sociais, que incluem mudanças positivas e negativas, como tudo. Nessa fase, eles se tornam mais sintonizados com os outros pré-adolescentes e jovens, e eles passam a ficar menos identificados conosco, os pais. Isso quer dizer que o seu filho vai poder procurar companhia, orientação e conselho com o grupo de amigos dele, muito mais do que com você. E por quê? Porque eles estão passando por mudanças físicas e cognitivas ao mesmo tempo. E eles se sentem conectados pelas pessoas que estão passando por essas mesmas estranhezas e autoconsciência do grupo, que são os próprios adolescentes. Como eu falei para você lá no comecinho, as expectativas, por exemplo, de gênero que a própria sociedade coloca em meninos e meninas é muito grande. E isso faz uma bagagem se tornar muito mais pesada. Quando as mudanças como essas alcançam os nossos filhos, é o momento que eles mais precisam de nós, apesar deles acharem que não, apesar deles insistirem que não precisam, acharem que já sabem tudo. E o segredo para lidar com essa fase é mudar a maneira como você se relaciona com essas mudanças. Tá confuso? Tá parecendo confuso? Calma que eu vou tentar explicar melhor. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o afastamento, ele costuma ter relação, não tem relação direta conosco, com os pais. Não é uma questão pessoal. E aí quando a gente força uma amizade ou tenta ser muito autoritário, a gente acaba promovendo um relacionamento muito carregado, não das melhores emoções. E isso pode até acabar prejudicando o nosso relacionamento com os nossos filhos. Como mãe e pai, você tem que analisar, escolher as batalhas, como eu sempre falo, e manter as suas próprias emoções no controle. Então, seja compreensivo diante da necessidade de afastamento que acontece nesse momento. Isso não quer dizer que você tem que deixar o seu filho de lado. Lógico que não. E aí, qual é a minha dica nesse momento? Reserve um tempo para passar sempre com seu filho fazendo algo que seja do interesse dele, mesmo que não seja do seu. Eu sempre falo para os pais dos meus pacientes entrarem no mundo dos filhos para manter um relacionamento sólido e saudável. Por exemplo, se seu filho é apaixonado por cinema, reserve um dia na semana, um dia a cada 15 dias para assistir um filme com ele, ou em casa mesmo. Se ele gosta de andar de bicicleta, marque um horário na semana, no final de semana, para fazer essa atividade com ele. Dê espaço para ele crescer, mas tente mantê-lo por perto. Por exemplo, aqui em casa, vou dar um exemplo do que eu faço. O Nicolas, que é o meu mais velho de 12 anos, ele adora comida japonesa e eu também. E 2 vezes por semana ele almoça na escola, que ele tem aula até mais tarde. Então qual é o nosso combinado? 1 vez por semana ele almoça com os amigos na escola. 1 vez por semana a gente almoça junto. É um dia que só eu e ele saímos, a gente almoça, a gente vai no restaurante japonês, porque só a gente gosta de comida japonesa em casa, por enquanto pelo menos, e é um horário nosso. A gente bate papo, a gente fala sobre diversas coisas e assim eu consigo manter essa conexão com ele. O Nicolas também, desde o ano passado para cá, começou a se interessar cada vez mais por atividade física. Então, aos finais de semana, a gente sempre vai, ou no sábado ou no domingo, correr juntos.
Eu, ele e o pai dele, geralmente. Ou até andar de bicicleta. Então é uma coisa que a gente tem feito muito juntos. Então, pelo menos 2 vezes por semana a gente tem aquele horarinho nosso. Outro ponto muito importante que está no topo dos maiores equívocos cometidos durante essa fase é o julgamento. A pré-adolescência ela é repleta de novas descobertas e algumas nem sempre são agradáveis aos nossos olhos dos pais. Mas se você agir sempre criticando e julgando, mesmo que não seja diretamente ligado ao seu filho, por exemplo, ao grupo de amigos ou coisas que ele gosta, ele vai acabar se afastando e vai ficar cada vez mais com medo de contar as coisas para você, com medo da sua reação. Por isso, pense 2, 3, 4 vezes antes de ter esse tipo de atitude com o seu filho. Diante de situações assim, a melhor abordagem é deixar ele saber que você tá lá, se ele quiser conversar e em seguida esperar uma abertura maior. Esteja sempre aberto, com os ouvidos bem abertos. E acima de tudo, lembre-se sempre que você é o professor mais poderoso e de maior influência em todas as fases da vida dele. Haja da melhor maneira possível, mesmo que às vezes você sinta que o seu pré-adolescente está te excluindo da vida dele. E ele tá mesmo. E agora, mais do que nunca, é o seu papel se tornar uma figura importante de referência. Uma paternidade e uma maternidade saudáveis durante a pré-adolescência vão criar fortes raízes para o seu filho se tornar um adulto muito mais confiante. Queria dar um exemplo aqui que eu vivi esses tempos atrás agora com uma paciente no meu consultório com 11 anos, no auge da pré-adolescência, né? Que, principalmente nesse período de pandemia, fazendo muita aula online, descobriu os chats. E aí a mãe e o pai descobriram esses chats de conversa, não gostaram do que viram nesses chats de conversa e fizeram o que, a princípio? Tiraram acesso a computador, a tablet, a tudo. Essa minha paciente ainda não tem celular. E aí o que aconteceu? Revolta. Ela chegou a escrever cartas bem deprimidas, falando inclusive em morte, enfim. Os pré-adolescentes e adolescentes, eles são bem dramáticos, mas a gente não pode nunca subestimar esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu? Bom, eles precisam de computador para fazer aula, para fazer trabalho hoje em dia, e aí ela descobriu um jeito de entrar nos chats, enfim, no horário que estava fazendo isso da aula, e muito pior, né? Não assistir a aula para fazer isso. E aí a mãe desesperada me procurou, falou: Carol, vou tirar tudo de novo, porque não existe outra possibilidade. E aí o que eu falei para ela? Olha, não adianta você tirar o computador, você tirar o tablet. Você precisa estar do lado da sua filha e ensiná-la a fazer o melhor uso possível desses eletrônicos. Tirando e brigando não vai ser a melhor opção. Então o que eu falei? Você precisa explicar, né? Eu ajudei, a gente fez uma sessão juntas, que sim, ela ainda é quase uma criança, mas já tá crescida, né? É importante a gente empoderá-los e falar que já tem noção de muita coisa, mas também não tem noção de muitas outras coisas e que os pais estão lá para proteger e cuidar. E aí expliquei para ela várias questões de segurança mesmo da internet. E aí fizemos um combinado. Não, olha, você vai continuar tendo acesso ao computador, a esses chats, porque eu entendi que não é a melhor opção te privar totalmente deles, mas obviamente eu vou continuar tendo acesso ao que você faz e acho isso muito mais justo, afinal de contas você ainda é muito nova. O que acontece? A própria questão dela saber que a mãe sabe que ela tá usando e tá tendo acesso inibe vários tipos de conversa, vários tipos de questões que não apareceriam se ela estivesse fazendo uma coisa totalmente sozinha e sem saber que tem alguém ali supervisionando. Isso vai fazer com que a mãe fale: olha, eu confio em você, então você dá uma responsabilidade para ela, e só que eu tô aqui inclusive para o que você precisar para te ajudar, se você tiver dúvida, se você se sentir insegura ou desconfortável em alguma situação. Então acho que dessa maneira vai funcionar melhor. Você acaba, na verdade, surpreendendo, né, o seu filho quando você faz isso. E aí você é obrigado a se aproximar dele e ele de você, porque as coisas estão às claras, o que pode ou não ser usado. E aí você vai conversar e ele vai ter que conversar com você sobre a melhor maneira ou não de fazer uso dessa ferramenta. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai muito dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família e na criação dos seus filhos. Então não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixa de comentar aqui embaixo, deixa suas dúvidas e mostra o canal também para outras mamães e papais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal, interessante e de ótima qualidade na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve.